Se você quiser saber o que esperar para o bebê na fase de 1 ano e 3 meses, fica aqui comigo que eu vou te mostrar as 5 principais habilidades dessa fase. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O bebê com 1 ano e 3 meses já faz várias habilidades, mas o que é realmente esperado para essa fase? Entender como acontece esse processo de desenvolvimento no bebê nesse período é essencial para saber como lidar com ele. E eu vou te trazer aqui 5 habilidades, mas a última é uma curiosidade que eu duvido que você já tenha ouvido falar. O primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é sobre o andar. É nessa fase que a gente espera que o andar realmente seja estabelecido. Ao contrário do que muitas pessoas pensam que o bebê tem que chegar com 1 ano e já está andando, não é isso que a gente espera para o desenvolvimento do bebê. O andar pode sim acontecer nessa fase do 1 ano, mas também tem uma janela de tempo que a gente espera que pode acontecer entre o ano até os 14 meses, ou seja, até essa fase de 1 ano e 3 meses. Então o bebê costuma andar ali por volta dos 14 meses, mas nessa fase inicial, muitas vezes o bebê ainda prefere se deslocar engateando, então ele dá os primeiros passinhos, mas ele ainda vai preferir se deslocar engateando. E por volta dos 15 meses, 1 mês depois que o bebê está ali praticando aquela habilidade, ele começa a querer fazer cada vez mais. Então, por isso que nessa fase dos 15 meses é que a gente espera que o andar realmente esteja estabelecido e o bebê queira fazer esse movimento como sua principal forma de locomoção. Então, nessa fase ainda pode ter alguns desequilíbrios, mas é a fase que a gente espera que o bebê faça muito esse movimento do andar. Esses desequilíbrios podem acontecer até uns 4 meses depois que o bebê começa a praticar esse movimento. Então, se ele começou lá com 14 meses, até os 18 meses, o bebê ainda pode ter muitos desequilíbrios e cair bastante. Isso faz parte do aprendizado, porque é a partir dessas quedas que o bebê vai entendendo e aprendendo a melhor forma de deslocar o seu corpo, vai treinando seus músculos e assim ele vai conseguindo andar de forma cada vez mais firme. Então, após uns 4 meses que o bebê realiza esse marco, ele vai conseguindo andar cada vez mais equilibrado, mas o andar ele ainda vai aperfeiçoando até por volta dos 5 anos. Então, realmente, o andar é um movimento muito complexo e que o bebê vai aperfeiçoando aí ao longo de toda a sua infância. E aqui no canal eu também tenho outros vídeos que eu falo sobre os movimentos do bebê e tem um vídeo falando especificamente sobre o andar. Então, se você ainda não viu, vai lá ver. A segunda habilidade marcante dessa fase é a evolução do movimento das mãos. O bebê, ele se desenvolve da cabeça para os pés e do centro do corpo para as extremidades. Então, primeiro, ele precisa ter uma boa estabilidade em todo o seu tronco. O bebê precisa controlar todos esses movimentos do seu corpo para depois ele conseguir controlar de uma forma cada vez mais precisa os movimentos das mãos. Então, como nessa fase ele já evoluiu bastante em todos esses movimentos do corpo, ele já faz praticamente todos os movimentos das mãos vai ficando cada vez melhor. Então aqui o bebê consegue fazer várias habilidades com suas mãos. Ele consegue pegar os objetos menores nesse movimento que a gente chama de pinça, que é com a ponta dos dedos. O bebê consegue virar páginas de livros. Ele começa a pegar os acessórios que ele usa no cotidiano, como uma colher para querer se alimentar. Por mais que ele ainda não consiga fazer isso de uma forma precisa, ele já pega essa colher e já tenta levar até a boca. Já tenta pegar lápis para rabiscar. Então, tudo isso é devido a essa evolução dos movimentos das mãos. Se você está gostando de aprender todas essas habilidades que são esperadas para o bebê de 1 ano e 3 meses, se inscreve aqui no canal que você vai ficar por dentro de todas as novidades sobre o desenvolvimento do bebê. E a terceira habilidade que acontece muito nessa fase é que o bebê ele começa a querer participar ativamente das atividades do dia a dia. Então, nessa fase aqui, o bebê quer fazer tudo sozinho, ele quer fazer tudo por conta própria. E é muito importante a gente ir dando essa autonomia para o bebê, essa liberdade para ele tentar fazer essas atividades, porque é através dessa prática que o bebê vai treinando e vai conseguindo ficar cada vez melhor. Então, nessa fase aqui, o bebê ele quer participar ao se vestir, ele quer participar ao se alimentar, todas essas atividades de autocuidado, né, que é pentear o cabelo, escovar os dentes, o bebê ele quer fazer parte disso. E a gente dando essa permissividade, a gente ir permitindo que o bebê participe dessas atividades, vai fazer com que ele aprenda cada vez melhor e ele no futuro consiga fazer essas habilidades sem dificuldade por conta própria. Porque essas são habilidades que a gente faz aí ao longo de nossa vida. Então, quanto antes a gente aprende, vai ser melhor para a gente conseguir ir fazendo essas habilidades ao longo de toda a nossa vida. E a quarta habilidade que acontece em grande escala aqui nessa fase é a evolução da linguagem.
Nessa fase aqui, o bebê ele começa a falar várias palavras. A gente espera que pelo menos uma palavra o bebê já fale, mas costuma falar em volta de 4 a 6 palavras. E a partir dessa evolução, o bebê vai conseguindo falar cada vez mais palavras. Então, essa é uma fase muito importante para a linguagem. Todas as outras fases, o bebê ele já foi escutando, já foi entendendo o que significa cada coisa, e aqui ele vai começar a querer repetir. Então é muito importante a gente falar o nome dos objetos, a gente incentivar o bebê a falar essas palavras, a gente sempre perguntar ao bebê o que ele quer, falar você quer a bola, você quer a colher, e nomeando todos os objetos e conversar bastante com o bebê, porque a partir desse ouvir o que a gente fala, que o bebê vai começar a ter cada vez mais interesse em falar. Então, nessa fase, a linguagem deve ser bastante estimulada. E se o seu bebê chegou aqui nessa fase e ele não fala nenhuma palavra, é importante buscar a ajuda de um profissional, de um fonoaudiólogo, para fazer uma avaliação e para o bebê receber o tratamento adequado, para que ele seja estimulado e consiga desenvolver essa habilidade que é tão importante para a vida. Aqui no canal também tem uma série de vídeos sobre o desenvolvimento do bebê mês a mês, então se você ainda não assistiu, vai lá assistindo para entender também como acontece essa evolução dos movimentos, das habilidades e da linguagem também. E a quinta habilidade, que é a curiosidade que eu queria trazer para vocês, é que nessa fase aqui o bebê ele começa a conseguir isolar o indicador, ou seja, ele começa a fazer esse movimento aqui. Mas por que isso é curioso? Isso é uma habilidade esperada para essa fase. Como a gente foi conversando da evolução do movimento das mãos, então antes o bebê mexia a mão como um todo, ele pegava mais os objetos com a palma da mão. Aqui ele já vai conseguindo pegar mais com a ponta dos dedos e ele já vai conseguindo isolar os dedos. Então nessa fase aqui ele consegue fazer esse movimento. Então por isso que essa é uma fase que o bebê tem bastante interesse por buracos. Ele gosta de colocar os dedinhos no buraco. Então por isso que a gente precisa ter muita atenção, porque nessa fase o bebê vê uma tomada, ele quer colocar o seu dedinho, ele quer explorar. Então a gente deve manter esse ambiente seguro para não ter esse risco de acidente. E uma dica que pode te ajudar nessa fase é usar brinquedos que tenham esses buraquinhos, porque aí o bebê ele vai treinando nesses brinquedos e não vai querer fazer esse movimento em uma tomada, que é algo arriscado para o bebê. E agora eu quero saber se você já sabia dessa habilidade, então comenta aqui se você já sabia que isso era esperado para essa fase ou não. Então essas foram as 5 habilidades que a gente espera que aconteça nessa fase do bebê de 1 ano e 3 meses, de 15 meses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima!